Gênesis capítulo 3. Mas antes, gostaria de conversar com você um pouquinho sobre refeição. Eu, quando cheguei em Santa Catarina, percebi a importância de estar junto, fazendo a refeição, seja no almoço, seja na janta, com os outros, principalmente quando se trata do clássico e tradicional churrasco catarinense, né? O Chico me deu uma zoada essa semana porque eu fiz um churrasco lá em casa, aí fiz um story, e eu, né, carioca, meu churrasco é outra vibe, né? Então botei uns bifinhos lá e ele riu, falando que bife ele faz na frigideira e não na churrasqueira. Tudo bem, eu admito que não sou dos melhores churrasqueiros possíveis, mas é interessante como não é só o churrasco, não é só a refeição, é sobre estar junto, né? Sentar junto, comer junto, é sobre comunhão no final da história. Não é à toa que em todas as religiões do mundo sempre há um rito que envolve a alimentação, todas elas, você pode procurar, todas elas envolvem necessariamente, objetivamente, um rito que tem a ver com alimentar-se. No judaísmo do primeiro século, como eu postei hoje no Facebook, né, era muito comum sentar-se à mesa para se alimentar com alguém que você tivesse comunhão. O judeu era assim. Quando você chegava na mesa de um judeu e depois de lavar as suas mãos no ritual de purificação e se sentava para comer, não era só sobre a refeição, era sobre estar junto, era sobre comer junto, era sobre comungar sobre a mesa dos mesmos pontos teológicos, as mesmas esperanças, dos mesmos, quem sabe, desejos e anseios que se encontravam naquela época no coração daquele povo. Jesus foi um que se sentou com muitos que não eram sequer vistos pela sociedade do seu tempo como alguém próprio para a alimentação. Não é à toa que um judeu não se sentaria, por exemplo, à mesa com alguém que ele achasse ser impuro, porque a impureza para ele não era só cerimonial, mas era também uma questão de comunhão. Não cria nas mesmas coisas que ele cria, não defendia as mesmas coisas que ele defendia. E assim eu acho a gente vai conhecer no Novo Testamento inúmeros episódios de Jesus se sentando com pessoas que a princípio eram impuras, mas que na perspectiva de Cristo se tornam ali amigos, próximos, numa refeição especial que normalmente acontecia e que trazia transformação. No final do ministério de Jesus, ele vai celebrar uma refeição com os seus discípulos, e é quando ele vai, né, dizer as famosas palavras: esse é meu corpo, este é meu sangue, não é isso? Fazei isso até que eu volte, tomai e comei, celebrai, porque era sobre comunhão, sempre foi sobre comunhão. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem a ver Gênesis capítulo 3 com refeição, com comunhão? Tudo a ver. Por isso eu convido você a ler comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai dividir em 3 partes, mas iremos ler até o final. 3:1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mantenha a sua Bíblia aberta
A Gênesis, como nós sabemos, é o livro das origens, o início. Narra no capítulo 1 como Deus criou todas as coisas. Capítulo 2, a criação do homem e da mulher e algumas coordenadas. Dentre elas a gente vai encontrar o fato de que Deus havia feito todo o universo visível e disse para Adão que ele poderia, aproveitar, ele poderia degustar qualquer fruto que qualquer árvore desse, tanto ele quanto Eva, menos uma que estava situada no centro, do Éden. Ali você vai ver que na narrativa de Gênesis não havia somente esta árvore, que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia também a árvore da vida. Tanto que no final do capítulo 3 nós veremos que Deus irá retirar o homem e a mulher do Éden para que eles não comessem da árvore da vida, e nós vamos entender porquê mais para frente. Mas o fato é que todas as coisas foram criadas para que o homem e a mulher tivessem ali riquezas de experiências, tanto degustativas, como é aqui o nosso tópico, e que vai nascer todo o tempo no texto, quanto com o próprio Deus, porque vai dizer o livro de Gênesis que Deus caminhava com o homem, caminhava com a mulher todos os dias. Eles se conheciam, eles conversavam, eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento muito, eu diria, além do que aquele que a gente pode imaginar que existia. Não era simplesmente um rito religioso, era um relacionamento real, de convívio, de intimidade, como eu falei. Então, o capítulo 3, que é onde nós começamos a ler, narra a queda, porque historicamente é assim que o apóstolo Paulo vai tratar de Adão e Eva, não seres míticos, mas como seres que realmente viveram em um determinado momento da história, seres históricos que realmente existiram, que neste paraíso havia uma cobra, não é isso? Diz o versículo 1, que era o mais astuto de todos os animais do campo. Muita calma nessa hora, Algumas traduções, como a minha, trazem serpente, e a palavra serpente já nos deixa de cabelo em pé, Mas no original hebraico não é serpente, é cobra mesmo. As traduções em cima justamente da Vulgata aqui, deram uma melhorada, eu diria, para que a gente realmente entendesse que se trata de Satanás aqui, porque João vai dizer em Apocalipse que a antiga serpente era Satanás, mas a palavra no grego é cobra. Era uma cobra, que era um ser astuto, e interessante também porque quando você lê sagaz, astuto, você automaticamente é levado, por já conhecer a história, em pensar num animal malicioso, mas não é isso que o texto diz. A palavra aqui no grego, segundo a Septuaginta, para astuto é prônemos, que era um animal prudente, era um animal de sabedoria, de inteligência, não necessariamente malicioso ou astuto para o mal. Não era isso. Deus, quando cria este animal, esta cobra, ele cria como um ser realmente de condições intelectuais para fazer certos tipos de julgamento bem interessantes. Não é à toa que o texto vai dizer que, ora, a serpente era a cobra era o animal mais prudente, prônemos, que o Senhor Deus havia feito. Então Deus fez este animal desta maneira singular. Ele não se tornou alguma coisa diferente no futuro, como se tivesse sido acometido por um espírito maligno. Não é isso que o escritor está dizendo. Na verdade, posso adiantar para você que o escritor de Gênesis, provavelmente Moisés, sequer sabe o que é diabo, porque o conhecimento do demônio, Satanás, capeta, diabo, cramunhão, o que você quiser, ele vai acontecer no período pós-exílico. É depois que eles são levados, isso bem para frente, depois de todos os reinos caírem, Judá não necessariamente cai, mas é também tomado, o reino do norte, o reino do sul caem, aí eles passam aquele período na Babilônia. Então assim que eles voltam, eles estão com uma demonologia, eu posso dizer, o conhecimento sobre quem era o diabo mais refinado. Não é que o diabo não existisse,
mas é realmente o fato de que Deus deixou esta compreensão, o conhecimento desse tipo de coisa para o ministério de Jesus, porque é no ministério de Jesus que havia ali uma força maior do que o diabo para repreendê-lo. Antes disso, o que eles poderiam fazer, se não dizer que era um espírito da parte do Senhor ou algo do tipo? Eles não sabiam. Por isso que o escritor não diz que era Satanás ou o diabo, ele diz que era uma cobra. É o que ele sabe, e é o que Deus quis que ele soubesse. Era uma cobra, então, sagaz, né? Prudente, eu diria que ela sabia desenrolar, né? Sabia desenrolar, sabia conversar. E ela vai então abordar a mulher, e diz assim o texto: foi assim que Deus disse. Preste atenção na frase que é desenvolvida por este animal. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Então, o que a cobra está fazendo não é afirmando nada, não é levantando falsas informações, mas é um questionamento. Ela chega para a mulher e fala, como se ela tivesse escutado um boato por aí: é verdade o que eu ouvi, que nem você nem Adão estão proibidos de comer de qualquer árvore do jardim? É isso que ele fala, é isso que a cobra fala. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim? E aí a mulher fala, não é verdade, não é? Versículo 2 vai dizer que a resposta da mulher ela é assertiva, em parte, não é? Ela vai dizer, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não é bem assim não, cobra, a gente pode comer sim, mas, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, e se o fizerdes, morrereis. Então, a cobra trouxe ela para a conversa. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E a mulher vai dizer, não é verdade. A gente pode comer de quase todas as árvores, menos de uma. E aí é que entra eu diria, a sutileza do texto. Ela vai dizer, menos uma dessa, nem tocar a gente pode. Mas Deus não falou isso. Deus não falou que não poderia tocar. Inclusive, alguns teólogos e comentadores vão dizer que não era sobre fruta, nem sobre árvore. Era sobre confiar no que Deus havia dito ou não confiar. Poderia acontecer, alguns vão dizer, não vou afirmar isso com convicção, de se comer acidentalmente a árvore do fruto. Vamos que tenha dado e caiu no chão e se misturou com algumas outras porque estava maduro e se comeu. Não iria morrer por causa disso. A ideia por trás do que está acontecendo é que havia um comando da parte de Deus, havia algo dito por Deus, e esse algo era proibitivo, porque iria realmente trazer a destruição para aquele casal, iria trazer destruição para o relacionamento deles, tanto para com Deus quanto para com eles mesmos. Mas a mulher vai dizer, não, tem um fruto sim, porque era isso que a cobra queria, né? A cobra não falou, você não pode comer desse aqui. Ela não disse isso. Ela envolve primeiro a mulher na conversa. É de nenhum fruto, você não pode comer nada, nem daqueles morangos silvestres tão bonitos. Não, a gente pode. Mas então o que eu ouvi, afinal de contas? Não, é que a gente não pode comer de qual? Daquele que está lá no meio, lá no centro, aquele Deus falou, não posso nem tocar. Você percebe que eu posso até estar exagerando, mas parece que para a mulher, Deus, ele é um ser que proíbe as coisas. Nem toque, não coma, não toque, não olhe. E no entanto, quando nós lemos o texto, não é sobre isso. Não é sobre Deus ficar proibindo, porque convenhamos, se ele quisesse proibir algo, ele impediria eles de comer, nem estaria lá a possibilidade. Mas ele sugere, porque ele sabe que aquilo realmente vai trazer um afastamento, tanto no relacionamento deles como homem e mulher, quanto no relacionamento deles como filhos de Deus. Então ela vai dizer, nem tocar nós podemos, porque no dia que nós fizermos isso, nós morreremos. E aí então vem, no versículo 4, uma das maiores mentiras, né, que o homem conhece. Disse a serpente à mulher,
com certeza, vocês não vão morrer. Agora sim, perceba que isso acontece muito, né? Quando a gente quer envolver alguém numa conversa, a gente joga uma conversa fora, né? E aí, né? Você viu o jogo do Brasil, como se você não soubesse muito bem das coisas. E quando o outro engole a isca, vi sim, pô, a Argentina jogou pra caramba. Não concordo. Aí você mostra a cara, né? E diz que o que você realmente acha, porque você tem conteúdo. Quantas pessoas fazem isso, né? Jogam a isca, parece que não sabe de nada, depois você engole, ele pum, faz as afirmações. É o que a cobra faz aqui. Ela é sutil para envolver a mulher naquela conversa, e pode ser que a mulher e o homem naquele dia nem estivessem pensando sobre este assunto, mas agora estão discutindo sobre este assunto, e diante a afirmação da serpente, vocês não vão morrer, é como se ele estivesse dizendo, Deus mentiu, porque Deus havia dito que eles morreriam, e a serpente está dizendo que não vai morrer. Então tanto Eva quanto Adão tem um problema nas mãos agora. Quem está falando a verdade? Deus, que disse que nós morreríamos, ou a cobra, que disse que nós não morreríamos? Uma coisa interessante para pensarmos antes de respondermos isso é que alguns vão dizer que a cobra tinha pernas, né? Outros que tinha asas, mas na verdade o texto não trata dessa forma. Deus cria esse animal deste jeito. Eu sei que tem desdobramentos teológicos aqui, mas vamos na pureza do texto. É um animal criado por Deus, como falei no início, dessa maneira. E se você não crê, né, que esse animal foi criado por Deus falando e com essa inteligência, você vai ter dificuldade para crer que Deus criou tudo do nada, porque é muito mais difícil criar tudo do nada do que um animal que fale, né? Eu até brincava semana sobre o corvo, mas se você não sabe, o corvo fala, e fala bem, e chega a assustar aquele bicho falando. Procure vídeo no YouTube, você vai ver. Se o corvo fala e tem uma inteligência inata, por que não um animal como esse? Então, não foi um animal que começou a falar da noite para o dia, começou a conversar com Eva ali naquele momento, porque se isso acontecesse, ela se assustaria. Como assim? Esse bicho nunca falou na vida e de repente vem com esse papo? Não, né? Isso aqui está errado. Mas não é isso, a conversa flui naturalmente. Então, diante da afirmação daquele animal, de que ela não morreria, perceba que o desenvolver da narrativa da mulher, da cobra, primeiro é uma afirmação de que eles não morreriam. No segundo momento, versículo 5, ela vai dizer, Deus sabe, o que Deus sabe é que se vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Deus sabe disso, por isso Ele está proibindo vocês de comer desse fruto. No dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter discernimento, vocês vão conhecer, vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal, vão ter um conhecimento disso, por isso que Ele está proibindo vocês. Perceba que a mulher, de certa forma, é enganada, porque a cobra fala que ela não morreria, mas ela tem a informação de que Deus havia dito que morreria. Mas o que a cobra faz aqui é plantar uma ideia. Ela planta uma ideia. Se até naquele momento eles não haviam pensado sobre isso, naquele momento ela tem que pensar, vocês não vão morrer. Poderia ter parado por aí, tá bom, né? Pode ser que não morramos, mas Deus falou para não comer, então eu não vou nem arriscar. Mas aí a cobra vai mais. Não, sabe por que Ele não quer que vocês comam? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. E aí a mulher automaticamente viu um filme na sua cabeça. Quem era Deus? Aquele ser belíssimo, né? Que criou todas as coisas, que tinha um conhecimento, que era um conhecimento inclusive instrutivo, que os dirigia, não é? Que os orientava, que sabia de todas as coisas. Quantas conversas devem ter acontecido com Deus, Adão e Eva naquele jardim? Quantas perguntas respondidas por Deus, quantas indagações, quanto maravilhamento diante daquele ser maravilhoso, não é? E ser como Ele realmente era sedutor. Ser como Ele era algo cobiçado agora. Eu diria mais para você, ser como Deus, ter o conhecimento de Deus, era deixar de ser dependente dEle. No dia que eu for como Deus, eu não preciso mais de Deus, porque eu sou como Ele. Perceba que o que a cobra está dizendo é muito mais sobre conhecer o mal, como a gente diminutamente diz, né? Até porque alguns vão dizer que eles não tinham condições do conhecimento moral antes disso aqui, mas eles tinham, porque Deus já havia dito para não comer.
E se Deus falou para não comer, eles sabem que é errado fazê-lo. Eles têm o discernimento. Eles sabem discernir o que é certo e o que é errado. Eles não têm a experiência factual. Eles não têm a experiência degustativa do mal. Mas esse tipo de conhecimento nem Deus tem. Deus conhece o mal como um médico conhece uma doença. Ele sabe as implicações, ele sabe os sintomas, ele sabe o que gera, mas ele não teve a doença. Mas o paciente pode conhecer a doença pela experiência. Ele não é médico, ele não estudou, mas ele conhece intimamente, relacionalmente, ele conhece os efeitos, ele conhece realmente os sintomas, as dores. Só quem tem essa doença pode ter esse tipo de conhecimento. Então Adão e Eva tinham conhecimento do bem e do mal, mas era o conhecimento do que aquilo poderia gerar, não era o conhecimento da experiência. E o que a cobra diz que eles seriam como Deus, era justamente parcial, porque eles conheceriam bem mais do que eles conheciam até agora, mas ter ainda o sintoma do pecado, da destruição, do mal na sua vida, iria acontecer a partir do momento que eles realmente dessem esse passo para o afastamento de Deus. Então a cobra vai dizer: vocês não vão morrer. E ela, de certa forma, não está errada, porque eles não morreram imediatamente. Então a conversa é meio sutil, né? Deus não falou a verdade. Vocês não vão morrer. Ele só está proibindo vocês de serem como ele. E aí vai dizer o texto que, no versículo 6, a mulher, vendo a árvore, como ela era boa de comer. Assim, isso é muito clássico, né? Ela não estava vendo essa árvore desde a sua origem e desejando comer. O texto não fala isso. Você pode até especular que eles viviam namorando aquela árvore. O que me parece é que eles nunca deram a mínima para aquilo, mas agora tem uma ideia plantada, agora alguma coisa despertou, e aquela árvore que provavelmente era uma árvore comum, agora parece ser bonita, é vistosa agora. Imagina, é porque a gente pensa tudo num único episódio da novela Gênesis da Record, né? A cobra já está na árvore, é uma maçã inclusive, a cobra vem com esse migué, a Eva, né, balança, já pega, já come, já joga para o marido que está dormindo, né? Eu acho que, penso eu, passaram-se alguns dias, quem sabe algum tempo, depois desse papo da cobra, e ela começa a pensar diferente sobre aquele fruto, e ela começa a razoar, a questionar, a realmente construir algum tipo de argumento, e aí, cara, para quem compra pela internet sabe o que eu estou dizendo. Eu vou dizer da minha história. Nunca gostei de relógio, vou aproveitar o ensejo, né? Nunca gostei de relógio. Eu tive um único relógio que eu me lembro, minha mãe me deu quando era criança. Eu usei muito pouco, eu não gostava de nada pendurado no braço, nem pulseira, nem anel, nem Diane sabe disso. De um tempo para cá eu comecei a olhar relógio. Primeiro foi sobre uma pesquisa. Eu queria saber com a origem, como normalmente acontece. E aí comecei a achar bem legal. Caramba, que interessante, né? Aí já olhei o relógio do Chico. Chico, deixa eu ver teu relógio aqui, né? Eu estou olhando e agora tudo que eu olho é relógio. Os outros passam na rua, que relógio é aquele, né? Será que é assim? Será que é mecânico? Será que é automático? É quartzo? É não sei o que? Não é assim? E agora eu preciso ter um relógio, cara. Um relógio. A gente não faz isso, é a bolsa, né? É o carro. A gente está nem aí, né? Eu quantas vezes me peguei olhando o modelo, nunca dei a mínima para esse tipo de coisa também. Carro, modelo, tecnologia, nunca liguei, cara. Sempre fui bem largado com isso. A um determinado momento, né? Então aí eu preciso estudar sobre isso. E aí você ultrapassa a linha da pesquisa e entra na linha do consumo, né? Aí agora não é mais sobre pesquisa, não é mais sobre o que é objetivo, né? Não é mais sobre aquilo que funciona, que é funcional, é sobre beleza, é sobre estética, né? É sobre tantas e tantas coisas. A gente na verdade vai construindo uma coisa na cabeça da gente e no final do dia é só aquilo que a gente pensa. E é isso que acontece com essa mulher. A cobra plantou a ideia, largou lá. Não vai morrer não, hein? Você vai ser como Deus. E todo dia aquela mulher se pegava pensando naquela história. Até num determinado momento eu penso que ela foi mais ousada e comprou, como você, olhando aquele anúncio, você já botou no carrinho, mas faltou coragem, né?
tem que pagar primeiro algumas mensalidades, porque se parcelar dá errado, né? Junta tudo. Já estava no carrinho, e agora ela comprou. E diz o texto que ela come do fruto, versículo 6, fica namorada, né? Ela olha a árvore como algo desejável para dar entendimento. Perceba isso, não é só sobre sabor, né? Ou sobre a beleza da árvore, ela queria ter entendimento, né? E ela come e dá a seu marido, que também comeu. Alguns vão dizer que Adão estava dormindo, né? Adão estava fora, viajou. Não, o texto na verdade deixa os dois bem próximos aqui, e o que provavelmente aconteceu, com base no que foi as consequências, né? E diante do que o autor vai dizer que Deus disse para esse casal, o homem se calou, Adão se cala diante do que está acontecendo, deixa ela tomar a frente e não faz nada para impedir aquele acontecimento. Não é à toa que Paulo em Timóteo vai dizer que o homem não foi iludido. Ele vai dizer que o homem não foi iludido, Adão não foi iludido, ele viu tudo acontecer e ele não fez nada, ele simplesmente comeu junto com ela do fruto. E aí o versículo 7 diz que os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que eles estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos dar uma pausa aqui para eu respirar. E o que é mais, eu diria, relevante nessa primeira narrativa é o fato de que o homem e a mulher se encontraram em um determinado momento da sua existência querendo libertação, querendo, eu diria, libertar-se da dependência do seu Criador. O que acontece nesse primeiro momento é pura rebeldia, porque a proposta da cobra não é simplesmente comer ou não comer, provar ou não provar, é sobre ser ou não ser como Deus. E ser ou não ser como Deus, como eu falei, era realmente olhar Deus nos olhos, era realmente olhar Deus de cabeça erguida, de igual para igual. O homem sabe que ele não seria um ser criador com o poder de Deus, mas um ser que teria o mesmo conhecimento de Deus e poderia discutir agora de igual para igual quando Deus, quem sabe, viesse dizer alguma coisa. Não é bem assim, não, Deus, eu também sei, porque eu também tenho conhecimento, eu também sei das coisas. E esse é o mal do homem até hoje. Nós todo tempo vivemos quem sabe, lutar contra o direcionamento de Deus. Nós vivemos, inclusive na nossa geração, mais eu poderia dizer do que todas as outras que eu conheci, essa justamente necessidade de liberdade, de nos desvencilharmos do Deus religioso, do Deus enquanto ser, que tem realmente o conhecimento de todas as coisas. Vivemos realmente um anseio por uma espécie de libertação, porque queremos ser donos do nosso nariz, porque queremos realmente mandar na nossa vida, tomar as nossas decisões. Esse sintoma que muitas vezes afasta o homem de Deus, porque realmente viver sendo orientado, eu diria, por um livro, não é? Não é assim que falam? Esses são os crentes, né? Os que seguem a Bíblia. Eu nunca vi tanta ignorância. Ignorância por quê? Porque o homem, ele é suficiente, né? Nietzsche já disse isso, o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche disse: o homem é suficiente, ele não precisa de Deus. O homem, ele é um conquistador nato, ele é alguém que realmente pode fazer a diferença, e Deus é um problema na vida do homem, porque Deus está sempre, segundo os cristãos, mostrando as fraquezas, mostrando a fragilidade do homem, e isso faz o homem fraco. Essa filosofia está aí todo o tempo, e o homem não é fraco. Quando eu falo homem, eu estou falando ser humano, né? Não é fraco, você é autossuficiente, você não precisa de Deus, você não precisa realmente se submeter a qualquer tipo de credo que seja. Mentira, é a voz da serpente, é a voz da cobra, mostrando que realmente ainda está sobre nós o fardo que Adão e Eva deixou vir sobre eles, a necessidade realmente de sermos libertados do direcionamento de Deus, de não termos que prestar conta para ninguém, de realmente tomarmos as rédeas da nossa vida e seguirmos rumo ao alcance do nosso coração. Essas palavras são muito nítidas, né? Nas redes sociais ou no nosso convívio. Siga o seu coração, seguir seu coração.
realize os seus sonhos, não é a positividade dos coaches, né? Você pode, né? Você vai conseguir, você é lindo, cheiroso, belo, gostoso. Mentira, gente, mentira isso. Não somos mais assim. Feio mais do que as outras coisas, né? Somos feios. Alguns mais bonitos, né? A minha esposa, por exemplo. O Chico, feio. O André, feio. Os homens aqui, em suma, bem feios, né? Mas o fato é que é mentira. O nosso coração é enganoso. O relógio que eu olho hoje, amanhã é obsoleto. Amanhã enferruja. O dinheiro que eu gasto hoje achando que isso vai realmente trazer satisfação é mentira. Se desfaz como fumaça. Os sonhos que eu acho que quando eu conseguir eu vou ser feliz, eles cada vez se tornam impossíveis de serem alcançados, mais distantes, e quanto mais próximos a gente chega da linha que a gente acha que é a linha da felicidade, mais longe ela vai da gente. Tudo ilusão. Porque no final da história o que está acontecendo com o homem e com a mulher aqui é que o afastamento de Deus vai trazer consequências que é realmente um vazio do próprio Deus. Era Deus quem os preenchia, era Deus que tornava eles belos, era Deus que tornava eles especiais. E querer ser como Deus, na verdade, é jogar tudo isso fora. Querer ser como Deus, querer a dependência da vida, querer tomar as próprias decisões, é realmente rumar para longe daquilo que é o mais belo e sublime que pode acontecer na experiência do homem. E aí vai, né? Vamos lá, senão eu termino o sermão aqui um ponto só, né? Versículo 8 diz assim, só fazer uma recapitulação aqui. Os olhos são abertos, né? Que a primeira coisa que acontece com o tal do conhecimento que eles iam ter é vergonha. Eles não conseguem ficar nus, um perto do outro. É o que está dizendo aqui. Antes eles não estavam nem aí, né? Nem pensavam sobre isso. Agora incomoda. Agora calma aí, né? Pô, tô pelado, velho. Você também, né? Toma vergonha na cara, bota uma roupa, vai botar uma roupa. E aí o ridículo da história é essa tanguinha de figueira. Você já viu folha de figueira? Vai na internet. E eu fiquei pensando assim, como é que ficou isso? Ficou ridículo. Ridículo. Como é ridículo tudo aquilo que o homem tenta fazer para encobrir a sua culpa. Ridículo. Meros artifícios humanos que não servem para nada, a não ser para nos tornar mais ridículos ainda. Diz o texto, versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: por que deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Mantenha a Bíblia aberta. Versículo 8 diz que Deus caminhava pelo jardim. Interessante que no original eles não ouvem a voz de Deus, mas eles ouvem o som de Deus caminhando. Tradução da voz, né?
Mas o original não diz que é voz, diz que eles ouviram o som de Deus no jardim. Que tipo de som eu não tenho a menor ideia. Quem sabe ele costumava caminhar no jardim todas as tardes e se encontrava com eles e era rotineiro, e eles já sabiam que em determinado momento Deus estaria com eles e se escondem. O fato é que eles percebem a presença de Deus, e a primeira coisa que eles fazem é se esconder entre as árvores do jardim. Aqui é interessantíssimo, porque a primeira coisa que Deus vai dizer é: Adão, cadê você? E é algo até ingênuo, né? Porque se a gente concebe que Deus é um ser onisciente, né, que tem o conhecimento de todas as premissas verdadeiras, ele sabe onde vão estar, né? Não é atrás de uma árvore que Deus ia ficar, não, né? Ué, sumiu, não é, né? Mas o fato é que Deus pergunta: cadê você, Adão? Onde você está? E ele sai de trás da árvore, né, com aquela roupinha dele, e vai dizer: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo. E olha só, sintoma, primeiro sintoma da queda: vergonha. Não era de Deus, era um do outro. Aquilo que era para ter sido um relacionamento saudável, criado por Deus para ser saudável, tendo Deus como seu pai íntimo, referencial, agora já é maculado. Eles já não ficam mais à vontade juntos. Percebe isso? Segundo a consequência do ato, medo de Deus. O meu filho é interessante, vou usar aqui uma ilustração. Eu brigo com ele quando ele faz coisa errada. E brigo. Às vezes eu até exagero, porque todo pai, toda mãe tem, né? A gente tem realmente sonhos para os nossos filhos, e quando vê eles vacilando, né? Você já falou 1, 2, 3, é bem frustrante para a gente. E eu brigo com ele, brigo feio. E às vezes eu penso assim: cara, depois desse acontecimento, esse menino não vai querer olhar para mim o resto do dia. Mas não dá 5 minutos, ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Papai, nem vem isso aqui, papai. Eu fico pensando: pô, cara, eu queria ser assim, cara. Porque dá um berro comigo daquele jeito, você vê, 1 mês, né? Eu de cara amarrado com você. Até aquilo passar, 1 mês é exagero, né, gente? Mas vai o dia todo, de careta, né, amor? O outro dia a gente já tá mais tranquilo, né? O meu filho não, é automático, cara, é impressionante. Ele é extremamente eu não sei nem que palavra usar, mas ele consegue passar por cima dessas coisas e depois está como se nada tivesse acontecido. Adão não. Adão fez a besteira e agora tem medo de Deus. Por quê? Por que Adão tem medo de Deus? O que mudou nele? Eu vou te dizer por quê. Porque depois do que a cobra falou com eles, não só com Eva, que Deus era um proibidor, eles começam a achar que Deus também é um carrasco, e que porque eles erraram, Deus vai puni-los. Por isso eles têm medo. Aquele relacionamento leve, de amor, de companheirismo, deu lugar ao medo da punição. Não é Deus que muda. Deus continua sendo um ser amável. São eles que mudam. Porque agora Deus é o Deus do não pode, do não deve, da consequência, do castigo. E como a gente é assim, mesmo hoje, a gente tem dificuldade de olhar para Deus como um ser amável, que quer nos restaurar, que quer realmente um relacionamento com a gente. A gente acha muito mais fácil olhar para Deus como um ser que fica proibindo, dizendo para a gente: não pode, não deve, olha o castigo, né? Vou lhe castigar se pecar. A gente consegue muito mais nos colocar neste lugar, atrás das árvores, e olhar Deus com desconfiança, do que simplesmente correr para Ele e dizer: comi, me perdoe. Porque o que Deus está fazendo não é uma limitação. Adão, onde está você? Ele sabe onde Adão está, mas ele pergunta essas coisas porque ele tem, quem sabe, especulo eu, expectativas de que Adão corra para ele chorando e diga: pai, errei, pequei, e caia de joelho. Porque talvez, eu digo e especulo, se isso tivesse acontecido, haveria perdão da parte de Deus. Por que não?
Por que a gente tem facilidade de achar que o perdão realmente acontece posterior à cruz de Cristo e não poderia acontecer em nenhuma maneira antes disso? Porque Deus só se torna perdoador depois que Ele mata o próprio. Não é nada disso. O problema é que o homem não se arrepende. Não é sobre Deus não perdoar. O problema é o homem não estar disposto ao arrependimento, porque o que está acontecendo aqui é isso. Deus dá todas as oportunidades. Adão, onde está você? Está escondido. Estou com medo. Medo de quê? É que eu estou pelado. Miguel, não é só isso. Estou pelado. Mas quem disse que você está pelado? Você comeu da árvore? Olha as oportunidades. Você comeu da árvore, Adão, aquela que eu falei para você não comer. E aí o que Adão deveria ter feito? Como Davi fez. Quando o profeta diz: você é este cara que matou o marido da mulher e tomou a mulher. Aí Davi cai de joelho, dizendo: pequei contra o Senhor. E Adão não. Adão, quando percebe que Deus tem o conhecimento da falha, ao invés de correr como o filho que retorna, ele culpa a mulher. O problema não sou eu. Eu te digo mais, ele culpa Deus, porque foi a mulher que você me deu. Sabe por quê? Porque ele agora é como Deus, né? Ele tem argumentos. Ele tenta algumas alternativas aqui. Ele não é mais aquele ser ingênuo. Deus, a culpa é tua. Porque se você não tivesse me dado aquela mulher, ela não teria me oferecido o fruto, eu não estaria nessa situação. Percebe a coisa? Por que Deus pergunta? Por que Deus fica com essa conversa? Não, o que você fez? Porque Ele está esperando, eu penso, que Adão se lance nos braços dele, chorando, e diga: pai, pequei contra ti. E Deus, eu penso, segundo o conhecimento que eu tenho do que é Deus revelado no Novo Testamento, o perdoaria. Mas Ele não faz isso. Ele culpa a mulher. E aí Deus vai para a mulher: o que foi que tu fizeste? E ela falou: a cobra. Ninguém assume nada aqui. Esse caso é um caso semelhante ao que acontece com Ananias e Safira. É igualzinho. Pedro está lá, né? Eles ofereceram um dinheiro e disseram que era um valor, era mentira, queriam status, né? Queriam ser reconhecidos, né? E aí, o que Pedro fala? É esse valor mesmo? Toda oportunidade está ali, né? Não é, Pedro? Mentir. Mas o que eles falam? É. E aí Pedro fala: porque mentistes, não é? Coração endurecido. O que está acontecendo em Gênesis aqui, o coração deles está endurecido. Eles não querem retornar ao estado anterior de dependentes de Deus. Eles agora são como Deus. Agora ele é alguma coisa diferente. Então ele vai dizer: a culpa não é minha. Eu estou nessa situação por causa dela. E foi o Senhor quem fez. E aí Deus chega na mulher: e o que você fez? O que foi que fizeste? Ela fala: foi a cobra. A cobra que você também fez, né? Para que fazer uma cobra, né? Caramba! E aí Deus chega na cobra, com a cobra não tem muita conversa. Ele não vai perguntar o que fizeste, mas o texto diz para a gente que, no versículo 14, Deus diz à cobra: porque fizeste isso, serás maldita entre todo gado e entre todos os animais do campo, andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Vou parar por aqui. O que está acontecendo aqui não é tipo a cobra andava, falava, e agora ela não anda nem fala, e agora ela tem as pernas cortadas, as asas. Não é isso. A linguagem é sobre humilhação. A cobra, que era um animal belo, não é? Que era um animal prudente, sábia até, ela é agora colocada em uma situação de humilhação. No mundo antigo, comer pó, andar, né, com a cabeça baixada comendo pó, era sinal de humilhação. E isso iria acontecer com a cobra para sempre. Ela seria sempre maldita, seria sempre mal vista, seria sempre alguém que gera na descendência da mulher o nojo, o asco, não é? Não é sobre ter medo de cobra, não é isso. A gente tem medo de cobra porque tadinha da cobra. Tem muito mais aqui. E eu vou, quem sabe, acender uma luz aqui. O que eu digo, né? E você pode questionar isso se quiser, mas a queda não é só do homem e da mulher. A queda é da cobra
do homem e da mulher. Os três caem, os três são retirados do jardim, os três vão sofrer consequências dos seus atos. O homem a gente sabe quem é, a mulher a gente sabe quem é, e a cobra a gente também sabe quem é. Por isso eu penso, a gente dificulta tanta coisa achando que o diabo já existia, possuiu a cobra, já era. O diabo cai aqui, junto, os três pecam juntos. Moisés está falando da cobra porque ele não sabe o que é diabo, não sabe o que é Satanás, ele não tem esse conhecimento, mas nós temos. A queda se dá porque em um determinado momento esse ser belo, criado por Deus, por algum motivo, quis ver a destruição da própria criação de Deus. E ele é indesculpável. Por isso Deus vai dizer que ele será, a partir daquele momento, um ser que será olhado como um ser extremamente mau, extremamente, eu poderia dizer, gerador de indiferença da nossa parte, de querer estar longe, de olhar para ele como uma coisa que realmente não vale a pena. Essas são as palavras de Deus. E ele disse mais aqui para você entender e não achar que eu estou inventando coisa. Ele diz que ela vai ser maldita, não é? Vai comer o pó todos os dias, sinal de humilhação. É um ser realmente a única coisa que faz com que a gente pense é que isso é nojento, né? É algo que realmente é impuro. E ele diz no versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher. Olha que coisa interessante isso aqui. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as cobrinhas, as filhinhas da cobra, vão ser inimigos dos filhos da mulher? Não, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a cobra gerará filhos, e enquanto ela existir, os seus filhos serão inimigos dos homens. Aí você fala assim: o diabo tem filho? Tem. O Novo Testamento diz. Quando os escribas e fariseus dizem: nós somos filhos de Abraão, o que Jesus fala? Vós sois filhos do diabo. Não é isso? Todo tempo existem os filhos do diabo, são aqueles que fazem a vontade do mal, da cobra, aqueles que ouvem realmente a voz do inimigo do homem. Deus está dizendo: vai haver inimizade entre a tua descendência, seja lá o que você produza, será inimigo da descendência da mulher. E ele vai dizer: e esta, não é? Versículo 15 ainda, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Quem aqui lembra do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Tem alguns problemas naquele filme, mas a primeira cena do filme é uma cobra, não é? E Jesus orando ali, e a cobra vem ali com toda a sua perspicácia, enquanto ele olha, e de repente ele pisa e esmaga a cabeça, não é isso? E ali sutilmente o versículo é esse versículo, e que Paulo vai usar dizendo que Jesus é aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Ele é a geração da mulher, que a semente da mulher, o Filho de Deus manifesta aos homens, que realmente vai pôr fim a este, diria, caso de destruição por parte do diabo e dos seus filhos. Isso é chamado de proto-evangelium. É o evangelho em Gênesis, é o proto, é o antes. Aqui você já tem a história da queda, a história do mal sendo destruído, porque é uma promessa de Deus. A gente acha que Deus está amaldiçoando. Muita calma nessa hora. Isso aqui é muito maior do que maldições da parte de um Deus que fica realmente castigando as pessoas. Ele está dizendo que a descendência da mulher vai destruir o mal, que o seu filho vai destruir o mal, que vai descender de mulher. Ele diz mais, versículo 16: e disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz a filhos. Não é bíblico que a mulher já tinha filhos antes dessa história, né? Não é assim que é narrado. Os filhos vão nascer posterior à queda.
Até porque se isso acontecesse, você ia ter uma geração, uma descendência sem pecado, outra descendência com pecado, isso é uma coisa bem esquisita. Mas Deus tinha um projeto, não é? Para que a mulher viesse a dar à luz de uma maneira que não é a que nós conhecemos, com dor e sofrimento. Não posso lhe dizer como seria isso, mas parece que agora as coisas mudaram. E ele diz mais, ele diz, muita calma aqui, né? Senão as mulheres me arrebentam aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui é um problemaço porque tem várias discussões, né? Mas eu não vou entrar no mérito da discussão, mas eu vou trazer verdades para vocês aqui, né? Vamos solucionar. A expressão o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, desejo e domínio, ela aparece de novo, uma única, na verdade, 2 vezes somente. No versículo 4, o capítulo 4, versículo 7, é quando Caim está ali pensando, né, em matar o seu irmão, e aí Deus vai dizer para Caim no versículo 7, se procederes bem, não se estabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, olha a expressão de novo, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. É a mesma expressão, se olhar no grego é igualzinho, o desejo e o domínio. Então parece que a ideia é que em Caim o desejo quer dominá-lo, né? Quer controlá-lo, mas Deus falou, você precisa brutalizá-lo, você precisa dominá-lo, né? Impedi-lo. E se você aplicar ao que Deus está falando para a mulher, parece que a ideia aqui é, você vai perceber isso com mais clareza depois do que Deus vai dizer para Adão, mas ela, assim como Caim, e desejará controlar o marido, e o marido a brutalizará. E você olha o mundo antigo como era, a mulher podia nem falar, não é isso? E Moisés está falando uma realidade que ele conhece, ele sabe o que é. Então parece que o que vai acontecer depois da queda é que aquele relacionamento que era o homem líder, né? Alguém que estava sendo direcionado por Deus e tinha a mulher como sua auxiliadora na missão, não era uma questão de hierarquia, era questão de compromisso, de realmente andar junto. Agora já está esfacelado, eles agora têm vergonha de estarem nus uns perto dos outros, e agora o que Deus está dizendo é que ela desejará controlar o homem e ele vai dominá-la, e aí é um conflito que realmente acaba com tantos e tantos casamentos, né? E a mulher que disser que não é controladora, por favor, né? Que eu vou dizer para você, assumindo que eu quero controlar minha esposa o tempo todo, eu quero dominá-la, né? Não é controlar no sentido de persuadi-la, não vai fazer, não é assim como faz? Alguns, né? Tem uns que baixam bastante a voz, porque tem mulher que bate pesado, né? Mas não é a história da humanidade, não é assim, não é a luta hoje do feminismo, porque o homem é opressor, é tóxico, não é isso que acontece no mundo hoje, essa divisão homem e mulher, quem é mais poderoso, quem manda mais, isso é na verdade uma distorção do plano original, que era a parceria, né? Que era algo bonito, esteticamente bonito. E aí vem o que Deus vai dizer para o homem, versículo 17, e diz para o homem, porque destes ouvidos, perceba que ele não está de neutro nessa história, não foi a mulher que me enganou, não sei nada disso, ele deu ouvido à conversa toda, não fez nada, porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, foi o que Deus disse, né? Te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Perceba aqui, quantos comerás tem no que Deus fala para Adão? Versículo 17, porque você deu ouvido à mulher, né? E comeste, né? Comeu da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás, de novo. E aí o 18, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer nas plantas do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu... Perceba quantas vezes isso aparece aqui. Em suma, o homem que teve uma vida ali cuidada por Deus, agora ia ter que se virar nos 30 para conseguir mantimento, manutenção, provisão. E mais, a terra
iria resistir, ele ia ter que fazer isso com esforço. É uma luta para realmente produzir alguma coisa da terra, porque a terra iria produzir espinhos, cardos e abrolhos, não é? E a gente hoje não cultiva como já se cultivou em um determinado momento da história, da nossa história, mas a gente sabe como é difícil a provisão, não é? O tanto que a gente tem que trabalhar, se dedicar, não é? Ser um bom funcionário, ter, né, uma visão mais, eu diria, perspicaz do mercado, tudo isso que tira o sono da gente, né? Que a gente não sabe como é que vai fazer para pagar as contas do mês que vem, tem que produzir, tem que consumir. Isso tudo está aqui. Não era para ser dessa forma. Agora você perceba que todos os três, eles tiveram consequência dos seus atos, que é realmente a inversão do propósito para o propósito que Deus havia criado eles. A cobra era para ser um ser belo criado por Deus, não é? Sábio, e agora é um ser humilhado, não é? Não tem mais nada de bonito nela. A mulher, que era para ser a companheira do homem, agora vai ser dominada por ele, brutalizada por ele. O homem, que era para ser o líder, né? Aquele que tinha uma missão de dar nomes aos animais, de liderar, porque não liderou a sua própria esposa, agora ele não vai ter controle nenhum mais sobre a criação, ele não tem controle nenhum mais nem sobre a terra, inclusive ele vai voltar para o pó da terra, porque irá morrer em determinado momento. Então o que o pecado gerou é a distorção do propósito. Deus criou o homem com um propósito de se relacionar com ele, de estar junto a ele, de ser amado por ele, de conhecê-lo. E o homem, quando, né, almejou a sua libertação, a única coisa que conseguiu foi realmente entrar em uma espiral de distorção do propósito para que Deus o criou. E essa é a história da humanidade. Quanto mais para longe de Deus nós rumamos, menos do propósito que Deus tem para a nossa vida vai estar presente. Quanto mais distante de Deus, menos de Deus teremos, menos propósito teremos na nossa existência, mais depressão, mais crise existencial, mais sofrimento. Rumar para longe de Deus é realmente rumar para longe da única coisa que pode dar sentido e significado para a vida do homem. Eu vou avançar porque eu sei que esse termo está ficando grande para caramba. Então, diz o versículo 20: Adão chamou Eva sua mulher. Então, Eva não tinha nome, né? Até aqui, ela é mulher. Inclusive, Adão também é homem, né? E se você olhar no hebraico, a palavra Adão é ele, é homem, né? Não é um nome pessoal. Torna-se posteriormente. E a mulher é tratada como mulher. Mas alguma coisa aconteceu aqui que Adão parece que levanta a cabeça, não de maneira negativa, mas dá ouvido a que Deus havia falado quando disse que a descendência da mulher, né, iria submeter a serpente, iria esmagar a cabeça da serpente. Então ele vai chamar sua mulher Eva, e o nome Eva é vida. A palavra Eva significa vida, e ele vai explicar, né? Porque ela foi mãe de todo ser humano, todo ser vivente, todo ser humano. Então, Adão ouve o que Deus está falando, ele presta atenção, e ele vai nomear Eva segundo aquilo que Deus havia dito. Versículo 21. E fez Deus roupas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, mais uma vez, né, a gente lê o texto com olhos ditatoriais da parte de Deus. Expulsa, pune, castiga. Mas o primeiro ato de Deus pós-queda, depois de dizer as consequências, vai ser produzir roupas para eles, né? E a igreja sempre entendeu esse texto. Como assim, né? Pele de quem?
Então parece que para ter pele de animal, o animal teve que ter morrido aqui. Então foi o sacrifício de um animal, a morte de um animal para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva. E isso mais uma vez é um apontamento para o fato de que o problema gerado pelo homem seria resolvido por Deus. Deus não está punindo o homem necessariamente. Ele está, na verdade, abrindo um caminho para a transformação, para a restauração. Por isso ele cobre a vergonha de Adão e Eva com peles de animais. Por isso ele vai dizer para Abraão que o sacrifício de homens e mulheres não lhe agradaria. Por isso ele vai prover o cordeiro. Por isso o cordeiro vai ser Cristo morto naquela cruz. E quando nós lemos o livro de Hebreus, é necessário que a gente leia aquilo feliz, porque é justamente o Filho de Deus que vai tirar e cobrir os nossos pecados, e tirar os nossos pecados e nos perdoar. Mas ele diz mais, né? Deus tira o homem e a mulher do Éden por causa de uma coisa. Não é expulsou do paraíso, né? Pegou aqui, deu um chute, né? Tem uma série na Amazon de um anjo e um diabo que são amigos, né? Eu nunca consegui ver aquilo tudo, mas o primeiro capítulo é o homem sendo expulso do Éden, né? Aí o anjo vai lá, pega aqui, dá um chutão aqui, ó, puf, e joga ele longe do Éden, e a espada não deixa voltar mais. Não é nada disso. O que Deus faz é impedir que ele coma da árvore da vida, que o texto diz, porque seria insuportável para o homem viver pecador eternamente. Entenda isso. O que Deus está fazendo aqui é justamente produzir um caminho de volta para a árvore da vida, mas que fosse um caminho que purificasse, que curasse as feridas, que perdoasse os pecados. Porque se Deus não tivesse feito isso, não haveria plano de salvação. O homem seria eternamente pecador, eternamente infeliz, eternamente distante de Deus. Por isso que Deus fala: vamos tirá-lo, porque ele se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Ele conhece o pecado, agora ele conhece a queda. Não que Deus conheça, o conhecimento de Deus é sobre as consequências e não sobre o pecado necessariamente, sobre a experiência do pecado. O homem tem a experiência e os sintomas. Ele fala: vamos tirá-lo para que ele não coma na árvore da vida e viva eternamente. Por quê? Pensa nisso. Eu não me aguento. Eu não aguento quando me pego pensando coisas que não valem a pena, quando falo coisas que não valem a pena, quando faço coisas. Imagine isso para sempre. Enganados estão aqueles que acham que viver eternamente na condição em que nos encontramos seria algo belíssimo. Não tem como. Não tem como. Imagina alguém que mata as pessoas, né? Continue matando eternamente. Alguém que seja mau, né? Que diga coisas que firam as pessoas, que continue a dizer essas coisas eternamente. Seria algo simplesmente insuportável. Por isso Deus vai tirar o homem, ele continua a cuidar do homem, e Deus vai se revelar na história do homem, ele vai se revelar na história de Moisés, na história de Noé, na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, na história de Cristo, mostrando que realmente em Jesus há um retorno para o relacionamento com ele. Amém? Amém. Tá grande, né? Amém? Vamos acabar logo. Não. Mas eu só quero encerrar com a introdução, como sempre faço, né? O Evangelho é sobre um banquete, né? É sobre comer e beber, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, que é Jesus. Jesus chega a dizer no momento: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem pacto comigo. Não é isso? Eva, Adão, tomaram e comeram para a destruição. Jesus, na sua última ceia com os discípulos, na sua despedida, toma e come o pão para a restauração. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar.